Olá, amigo. Eu gostaria de conversar com você a respeito de dois assuntos importantes: dom espiritual, dons espirituais e também ministério. Há um texto que acho que todos nós conhecemos e lembramos, é o texto de Romanos, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 8. Eu queria ler algumas frases desse texto para que você então pudesse trabalhar conosco sobre esse tema tão importante. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí Paulo continua mostrando a maneira pela qual um cristão deve se colocar à disposição diante do Senhor. E aí o Senhor, através do apóstolo Paulo, vai falando para nós que ele deu graça a Paulo para que então tivesse essas orientações para a igreja cristã de Roma. E lá no versículo 6 ele fala o seguinte: tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, e aí ele vai alistar uma série de dons espirituais que todos nós podemos ter conforme aquilo que o Senhor tem dado para nós. Temos então diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Esse já é um texto de 1 Coríntios 12, versículo 7. Então o que nós temos que entender é que Deus concedeu dons espirituais ao corpo de Cristo para a sua edificação, de forma que pudéssemos cumprir a missão que Deus tem nos dado, que é proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Cada membro do corpo de Cristo tem dons para usar para a glória de Deus, para a edificação do próprio corpo e para a evangelização, para a proclamação da palavra de Deus. Há um caminho sobre modo excelente, que é o caminho do amor, que Paulo começa a mostrar para nós lá no capítulo 13 do livro de 1 Coríntios. E então nós temos que entender que dons espirituais são presentes de Deus, são dádivas de Deus, dada à sua igreja, a um cristão genuíno, para que esse cristão então desenvolva o seu ministério, desenvolva o seu potencial, segundo aquilo que Deus tem lhe dado, para que possa então assim, primeiramente, glorificar a Deus, edificar os irmãos e também proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O amor então é o elo entre os frutos e o exercício dos dons nas Escrituras. Ninguém deve buscar para o seu próprio bem o seu dom espiritual, mas deve buscar para o bem dos outros. Um outro texto de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 24. Assim, Paulo completa de uma maneira muito interessante o capítulo 10. Quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E Paulo então se mostra de uma maneira muito clara e nos desafia a fazer aquilo que ele fazia. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque eu não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Então, a ideia de que Deus tem dado dons para nós é para que a igreja como um todo, como corpo de Cristo, possa vivenciar ao seu redor aquilo que o Senhor Jesus fazia quando ele estava conosco. O Senhor Jesus é o perfeito homem, perfeito Deus, que um dia se entregou completamente por nós e também nos deu condições de espalhar as suas boas novas para tantas pessoas. Ele foi para o céu, graças a Deus, está glorificado, mas deixou-nos essa responsabilidade. Então, para que aconteçam ao nosso redor aquilo que acontecia ao redor do Senhor Jesus Cristo, Deus tem nos dado dons espirituais, através do Senhor Deus, o Pai, através do Senhor Jesus Cristo, Filho, e através de Deus Espírito Santo. Todos nós, então, quem é crente genuíno, temos um dom, um presente de Deus, uma capacitação espiritual especial para que possamos cumprir o nosso ministério. E aí sim, podemos falar um pouquinho sobre ministério. Qual é o seu ministério? E o nosso ministério, espero que você já tenha conversado com Deus sobre isso, já tenha entendido o que Deus quer que você faça. Todos nós, porque temos dons espirituais,
temos também um ministério para realizar. E o que é um ministério? A palavra no original, você sabe que isso representa a palavra diaconia, ou então é um serviço prestado a quem? Serviço de culto a Deus, de adoração a Deus, um serviço de edificação, de integração, de comunhão com a própria igreja, com o próprio corpo de Cristo, e também um serviço para aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Diante disso, ministério é um serviço que nós prestamos a Deus, que nós prestamos ao corpo de Cristo, que nós prestamos à própria comunidade que nós estamos inseridos. Isso é, pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Valeria a pena, então, diante dessas palavras, pedirmos que Deus nos dê muita clareza para, primeiro, identificarmos o nosso dom espiritual e, a partir do nosso dom espiritual, perguntarmos para Deus também como Ele quer que nós o sirvamos, como é que nós podemos servir, porque esse é o nosso ministério, para que então o Senhor, nos capacitando com seus dons espirituais e nós nos colocando à disposição dEle para servirmos, possamos ser uma bênção para o povo de Deus, para pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo, e tudo isso visando a glória do nosso Senhor. Que Deus te abençoe e que você possa perceber do Senhor a sua orientação para a sua vida ser uma vida abençoadora.